Embora os fenômenos naturais que regularmente se manifestam na cúpula da rocha tenham sido considerados comuns e parte da vida cotidiana para os muçulmanos, a situação atual está longe de ser simples em Jerusalém. Bem no epicentro da cúpula da rocha, algo incomum está ocorrendo. A Cidade Santa está envolvida em uma aura de medo e ansiedade, enquanto chuvas, terremotos e relâmpagos abalam o monte do templo. Considera-se que esses acontecimentos desencadearam conjecturas inquietantes sobre a possível vinda de Cristo, e, em particular, o sinal da reconstrução do terceiro templo. Tudo isso e mais é discutido no vídeo de hoje, onde exploraremos as implicações desses eventos e as crenças que estão transformando o panorama de Jerusalém. A Cúpula da Rocha é uma mesquita localizada no Monte do Templo, na cidade de Jerusalém, e é considerada uma das obras intactas mais antigas da arte islâmica. A cúpula dourada com mosaicos de azulejos azuis é um dos edifícios mais icônicos e reconhecíveis de Jerusalém. A localização do Monte do Templo tem sido ocupada por diversas religiões ao longo de milhares de anos. Templos judeus, um templo romano a Júpiter, ou uma igreja cristã na época bizantina, todos erigidos e destruídos por diferentes invasores e guerras ao longo do tempo. Após o cerco muçulmano de Jerusalém em 637 d.C., a Cúpula da Rocha foi construída, sobrevivendo como edifício até hoje. Um dos primeiros edifícios islâmicos significativos, este notável edifício não é uma mesquita como comumente se assume, e os estudiosos ainda debatem sobre sua função e significado originais. Segundo a tradição muçulmana, esta rocha foi o local onde Maomé ascendeu aos céus, sendo, portanto, o terceiro lugar mais sagrado do mundo para o Islã. A cúpula da mesquita foi coberta de ouro, mas mais tarde teve que ser retirada para lidar com as dívidas do califa. No momento de sua edificação, a cúpula tinha uma relevância que transcendia o meramente religioso. Sua construção não só respondia a motivos de fé, mas também representava uma declaração política e cultural no contexto daquele tempo, manifestando os ideais islâmicos através de sua arte. A conjunção de aspectos religiosos, políticos, culturais e artísticos convergiram para transformar a Cúpula da Rocha em um emblema da supremacia do novo Império Islâmico e sua forma de vida. A tradição situa a cúpula no lugar onde se diz que Maomé ascendeu ao céu, com a rocha em seu interior marcada como o ponto onde ele teria iniciado sua travessia em direção à conversa divina. Embora essa narrativa seja central no simbolismo da cúpula, é improvável que a religião tenha sido o único motor por trás de sua construção. Dada a intrínseca conexão entre religião e política na vida islâmica, é evidente que a esfera política também influenciou no significado e na relevância da Cúpula da Rocha. Jerusalém foi abalada por uma série de eventos impactantes, desde fortes chuvas até um terremoto devastador que também afetou a Turquia e a Síria. Esses acontecimentos geraram uma constante preocupação entre os muçulmanos pela segurança da Cúpula da Rocha, um lugar sagrado. Um raio atingiu a cúpula, iluminando toda a área, interpretado por muitos como uma mensagem divina. Além disso, o terremoto ameaçou seriamente a integridade da estrutura, causando danos significativos, incluindo a queda de azulejos de cerâmica que decoravam a cúpula. Incidentes similares foram observados na Mesquita da Rocha, situada no extremo sul do Monte do Templo, junto à Porta do Profeta. Um presságio do retorno de Jesus suscitou perguntas sobre a possível iminência do cumprimento das profecias bíblicas. A atividade sísmica, com sua capacidade de desencadear desastres mortais, é considerada um sinal de advertência divina, instando a humanidade ao arrependimento. Os desastres naturais, como os terremotos, são vistos como parte dos eventos catastróficos que precedem a segunda vinda de Cristo, segundo as profecias bíblicas sobre o tempo do fim. Os acontecimentos recentes em Jerusalém geraram um alvoroço sem precedentes entre a comunidade muçulmana. As fortes chuvas e o terremoto que atingiram a região, estendendo seu impacto até a Turquia e a Síria, despertaram preocupações sobre a segurança de um dos lugares mais sagrados para o Islã, a Cúpula da Rocha.
O raio que atingiu a cúpula foi interpretado por muitos como uma mensagem divina, um sinal que não pode ser ignorado. Este incidente, acompanhado do terremoto que danificou seriamente a estrutura, causando a queda de azulejos de cerâmica, semeou preocupações sobre a integridade do edifício. A semelhança desses eventos com incidentes anteriores na Mesquita da Rocha levou algumas pessoas a considerar a possibilidade de que estamos testemunhando o cumprimento de profecias bíblicas. Para muitos, esses fenômenos naturais estão intrinsecamente ligados a conceitos religiosos e suas interpretações. Fala-se de um possível retorno de Jesus e o início dos tempos descritos nas Escrituras Sagradas. A atividade sísmica é considerada uma advertência divina, um chamado ao arrependimento e à reflexão sobre nossas ações como humanidade. Nesse contexto, é impossível ignorar a conexão com as profecias bíblicas sobre a segunda vinda de Cristo e o tempo do fim. Esses eventos são interpretados como sinais de advertência, como os primeiros indícios de um desfecho profetizado há séculos. A ideia de que os desastres naturais são manifestações do julgamento divino não é nova, mas seu impacto direto em lugares tão emblemáticos como a Cúpula da Rocha adiciona uma camada adicional de significado e transcendência. A preocupação com a segurança dos locais sagrados em Jerusalém é palpável na comunidade religiosa. A Cúpula da Rocha não é apenas um lugar de culto, é um símbolo de identidade e fé para milhões de pessoas em todo o mundo. Sua integridade física se torna, portanto, uma preocupação compartilhada e um chamado à ação para preservar não apenas um edifício, mas um legado espiritual e cultural que transcende fronteiras e crenças. Neste contexto, coloca-se a importância da Cúpula da Rocha como um símbolo tanto religioso quanto político. Este monumento, com sua arquitetura distinta e sua localização estratégica no coração de Jerusalém, é objeto de disputas e tensões que vão além do puramente religioso. Sua segurança e preservação se tornam, portanto, um assunto de interesse internacional e um símbolo da convivência interreligiosa em uma região marcada por conflitos e divisões. Os eventos recentes em Jerusalém, desde o raio que atingiu a Cúpula da Rocha até o terremoto que abalou a região, nos convidam a refletir sobre nossa relação com o divino e com o mundo que habitamos. Além das interpretações religiosas e das profecias bíblicas, esses eventos nos lembram da fragilidade de nossa existência e da importância de estarmos preparados para enfrentar os desafios que o futuro pode nos trazer. Em tempos de incerteza, a fé se torna um refúgio, mas também um chamado à ação e à responsabilidade compartilhada diante dos desafios que se avizinham. Apresentam-nos a profecia bíblica, um tema que intrigou crentes e estudiosos ao longo dos séculos. As Escrituras nos oferecem uma janela para o futuro, revelando eventos e circunstâncias que estão por vir. No entanto, essas profecias não são apenas um exercício de previsão, mas sim um chamado à ação. Um lembrete de que nossas decisões e ações têm consequências, tanto nesta vida quanto na futura. O livro do Apocalipse, em particular, é uma fonte rica em profecias sobre o fim dos tempos e o retorno glorioso de Jesus Cristo à Terra. No meio das visões apocalípticas de João, somos advertidos sobre calamidades futuras, terremotos, pragas, guerras e catástrofes naturais que abalarão o mundo se a humanidade não se afastar do mal e seguir o caminho da retidão traçado por Deus. Nestes tempos turbulentos, é essencial que os crentes mantenham uma fé firme e se apeguem aos ensinamentos de Cristo. O Senhor mesmo advertiu sobre a proliferação de falsos profetas e messias, aqueles que tentariam enganar até mesmo os eleitos. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios de tal maneira que enganarão. Portanto, a necessidade de discernimento espiritual é imperativa nestes tempos críticos. O retorno de Jesus Cristo a Jerusalém é um evento central na profecia bíblica. Nos é dito que Cristo retornará ao mesmo lugar de onde ascendeu ao céu, o Monte das Oliveiras. Este fato é de uma importância monumental, tanto para a cidade de Jerusalém quanto para a fé cristã como um todo.
Marcos capítulo 13, versículos de 26 a 27, nos oferece uma visão deste glorioso retorno. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então enviará seus anjos e juntará seus escolhidos dos 4 ventos, desde o extremo da terra até o extremo do céu. A profecia também fala de mudanças topográficas significativas em Jerusalém e no Monte do Templo. Disse que aparecerá um novo vale, o que sugere uma transformação radical na geografia da região. Esta mudança, junto com a necessidade de construir um novo templo para o reinado milenar de Cristo, ressalta a magnitude dos eventos que estão por vir e a importância de se preparar espiritualmente para esse dia. Em meio à incerteza e ao caos que caracterizam nosso mundo, a profecia bíblica nos oferece uma luz de esperança e um lembrete de que, apesar dos desafios presentes, o plano de Deus para a redenção e a restauração continua em andamento. Nossa tarefa como crentes é permanecer vigilantes, fortalecer nossa fé e viver de acordo com os princípios do Evangelho, enquanto aguardamos com esperança e expectativa o retorno glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Monte do Templo, em Jerusalém, é um lugar de grande importância histórica e religiosa, tanto para judeus quanto para muçulmanos. Desde tempos antigos, este local tem sido o epicentro da adoração e da identidade cultural para ambas as comunidades. Na tradição judaica, o Monte do Templo é o lugar onde foram erguidos os 2 templos anteriores, que foram centros espirituais e políticos para o povo judeu. A construção e destruição dos templos anteriores, tanto o primeiro templo pelos neobabilônios quanto o segundo templo pelas forças romanas em 70 d.C., marcaram marcos significativos na história judaica. Esses eventos não só tiveram repercussões religiosas, mas também influenciaram profundamente a identidade cultural e política do povo judeu. A reconstrução do terceiro templo é um tema que tem gerado um debate intenso e controverso. Para alguns, a reconstrução do templo é um evento crucial no cumprimento da profecia bíblica e um passo em direção à redenção final. No entanto, este projeto também enfrenta desafios significativos, tanto políticos quanto religiosos, devido à sensibilidade do local e às disputas sobre a propriedade e o controle do Monte do Templo. A vida e os ensinamentos de Jesus também têm uma conexão profunda com o Monte do Templo e a história judaica. Jesus foi um judeu destacado, criado em um lar judeu e educado nas tradições judaicas. Embora muitos judeus não tenham prestado suficiente atenção aos ensinamentos de Jesus, alguns se orgulham de sua herança judaica e reconhecem sua importância histórica como um reformador das crenças judaicas. É fundamental compreender que Jesus não foi um crítico da fé judaica, mas sim um reformador que buscava revitalizar e aprofundar a compreensão da fé em Deus. Sua vida de devoção e serviço a Deus é essencial para compreender seu legado e sua influência na história religiosa e cultural. O Monte do Templo e a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém são temas de profundo significado religioso, cultural e político. Esses temas nos convidam a refletir sobre a história e a fé, assim como sobre a importância de compreender e respeitar as diversas tradições e crenças que moldam nossa compreensão do mundo. A possibilidade de reconstruir o terceiro templo em Jerusalém é um tema que gerou debates intensos e profundas reflexões, tanto no âmbito religioso quanto político. Para alguns grupos religiosos judeus, a reconstrução do templo é considerada parte integral de uma profecia messiânica, um sinal do cumprimento de tempos anunciados. No entanto, é importante destacar que essas crenças, embora arraigadas na teologia e na simbologia religiosa, não necessariamente se traduzem em agendas políticas ativas. O Monte do Templo, conhecido como Har Habayit em hebraico e Haram al-Sharif em árabe, é um lugar de profundo significado espiritual e cultural para judeus e muçulmanos. Para os judeus, o Muro Ocidental,
também conhecido como o Muro das Lamentações, é um local sagrado que simboliza a conexão com o passado e a esperança de um futuro redentor. Enquanto isso, a Mesquita de Al-Aqsa é um dos locais mais sagrados do Islã, sendo o terceiro lugar mais santo depois de Meca e Medina. As tensões geopolíticas e religiosas na região levaram a afirmações controversas sobre as intenções de alguns grupos judeus de destruir a Mesquita de Al-Aqsa para reconstruir o templo. No entanto, é crucial entender que tais afirmações devem ser tratadas com cautela e não devem ser generalizadas como representativas de toda a comunidade judaica. Muitas dessas afirmações são opiniões pessoais que não refletem necessariamente as posturas oficiais ou majoritárias. Reconhece-se a sensibilidade da situação em Jerusalém e no Monte do Templo. Manter o status quo é fundamental para evitar conflitos e promover a convivência pacífica entre as diferentes comunidades religiosas. Qualquer tentativa de alterar o equilíbrio delicado no Monte do Templo poderia ter repercussões graves e potencialmente desestabilizadoras na região. É essencial abordar este tema com sensibilidade e compreensão, reconhecendo a importância da liberdade religiosa e do respeito mútuo entre os diferentes grupos religiosos. A coexistência pacífica em Jerusalém e no Monte do Templo é um objetivo desejável que requer o compromisso de todas as partes envolvidas. Em um mundo marcado por divisões e conflitos, o respeito pela diversidade e o diálogo interreligioso são essenciais para construir um futuro de paz e harmonia. Religiosa e culturalmente, é mais importante do que nunca. O Monte do Templo em Jerusalém é um ponto focal tanto na história religiosa quanto na geopolítica contemporânea. Para os judeus, é o lugar onde o Templo de Salomão e o Segundo Templo, destruído pelos romanos no ano 70 a.C., costumavam se localizar. É o local do Muro Ocidental, também conhecido como o Muro das Lamentações, que é o último vestígio do Segundo Templo e é reverenciado como um lugar de oração e conexão espiritual. Por outro lado, para os muçulmanos, o Monte do Templo abriga a Mesquita de Al-Aqsa e a Cúpula da Rocha, que são sagradas na fé islâmica. A Mesquita de Al-Aqsa é o terceiro lugar mais sagrado do Islã, e acredita-se que foi daqui que Maomé ascendeu ao céu em sua viagem noturna. A ideia de reconstruir o terceiro templo no Monte do Templo tem sido um tema de debate e controvérsia por muito tempo. Para alguns grupos judeus, a reconstrução do templo é vista como um passo crucial no cumprimento das profecias messiânicas e como um símbolo de redenção e restauração. Por exemplo, o livro de Ezequiel, na Bíblia hebraica, descreve a visão de um templo futuro, o que levou alguns a interpretá-lo como uma profecia da reconstrução do templo em tempos messiânicos. Ezequiel, capítulo 37, versículos de 26 a 28, declara: "Farei com eles um pacto de paz, um pacto perpétuo será com eles, e os estabelecerei e os multiplicarei, e colocarei meu santuário entre eles para sempre. E estará meu tabernáculo entre eles, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel, estando meu santuário no meio deles para sempre." A reconstrução do templo não é apenas um tema religioso, mas também político. Dado que o Monte do Templo é um lugar sagrado tanto para judeus quanto para muçulmanos, qualquer tentativa de alterar seu estado atual pode ter repercussões significativas nas relações interreligiosas e geopolíticas na região. As tensões entre israelenses e palestinos, assim como entre judeus e muçulmanos, geraram preocupações sobre a possibilidade de que as tentativas de reconstruir o templo provoquem conflitos e violência. É importante ter em mente que a situação em Jerusalém e no Monte do Templo é extremamente delicada e requer uma abordagem cuidadosa e equilibrada. É necessário um diálogo aberto e construtivo entre todas as partes envolvidas para encontrar soluções que respeitem as crenças religiosas e culturais de todas as comunidades e promovam a paz e a estabilidade na região. O respeito mútuo e a compreensão são fundamentais para alcançar uma convivência pacífica em Jerusalém e no Monte do Templo. É fundamental reconhecer a necessidade de uma abordagem cuidadosa e equilibrada ao tratar da situação em Jerusalém e no Monte do Templo.
Este local sagrado é um ponto focal tanto para judeus quanto para muçulmanos, e qualquer ação tomada em relação a ele deve ser considerada com grande atenção e sensibilidade às crenças e sentimentos de ambas as comunidades. No coração dessa questão está a necessidade de promover um diálogo aberto e construtivo entre todas as partes envolvidas. A comunicação aberta e o entendimento mútuo são fundamentais para encontrar soluções que promovam a paz e o respeito em uma região marcada por tensões históricas e religiosas. A Bíblia nos ensina sobre a importância do diálogo e da reconciliação. Em Mateus, capítulo 5, versículo 9, Jesus diz: "Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus." Este versículo destaca a necessidade de buscar a paz e trabalhar ativamente por ela. Em Romanos, capítulo 12, versículo 18, somos instados a fazer todo o possível para viver em paz com todos. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. A compreensão mútua é essencial para alcançar uma convivência pacífica na região. Isso implica reconhecer e respeitar as crenças religiosas e culturais dos outros, assim como buscar pontos de conexão e entendimento, em vez de focar nas diferenças irreconciliáveis. Obrigado por tomar o tempo para ver este vídeo. Espero que tenha sido informativo e útil para você. Se você gostou do conteúdo e quer ficar por dentro dos próximos vídeos, convido-o cordialmente a se inscrever no canal. Dessa forma, você receberá notificações sempre que publicarmos novo conteúdo. Obrigado novamente pelo seu apoio e espero vê-lo em breve em nossos próximos vídeos.